Irmãos, abram suas Bíblias, Provérbios capítulo 4. Semana que vem nós retomamos a nossa exposição em Apocalipse. Paramos um tempo para dar um refrigério ao nosso entendimento. Vamos retomar semana que vem. Provérbios capítulo 4, verso 23 é o texto que eu gostaria de mencionar nessa noite. Qual é a maior ou a mais importante necessidade? Qual é o maior feito que nós precisamos realizar? Certamente, se você pensar em qualquer pessoa, o maior feito que alguém pode fazer é crer em Cristo. Mas depois que a pessoa crê em Cristo, o salvo, o que ela tem que fazer então? Qual seria a sua segunda prioridade? Esse texto vai mostrar que essa prioridade está acima de todas as demais, porque se ela não for observada, tudo o resto na vida cristã, a pessoa é salva, mas ela fica patinando, ela acaba naufragando na sua postura. Provérbios capítulo 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Vou ler novamente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é um texto muito conhecido, muito usado, muito falado, mas muitas vezes na aplicabilidade prática as pessoas se confundem a respeito do que ele está dizendo. Eu gostaria hoje de explicar um pouquinho esse texto. É um texto que não tem grandes complexidades hermenêuticas de entendimento e é um texto de fácil aplicação à vida. Todos nós aqui precisamos atender a isso. Depois da salvação, é a segunda maior prioridade que um crente tem que fazer: guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando nós pensamos à luz desse versículo, apenas detalhando alguns trechos, se você tem caneta, você pode marcar. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar. Quando ele fala acima de tudo que se deve guardar, logo fica entendido que tem muitas coisas a serem guardadas. Ele vai falar da prioridade, mas ele fala assim: existem muitas coisas que todos nós temos que guardar. E a Bíblia não foge de nos ensinar a proteger num grande cofre. Imagina um enorme cofre no qual você deveria proteger. Se você já foi no hotel ou se você na sua casa tem um cofre, você sabe que o que você guarda ali são as coisas de maior valor. Aquilo que para você não pode se perder. Em 1994, eu trabalhava num setor de informática da Universidade de São Francisco, aqui de Bragança Paulista. Eu entrava às 11 da noite e ficava até às 5 da manhã. E o meu trabalho consistia em fazer backups. Backups são cópias de segurança de toda a informação da universidade. E eu entrava num setor onde os computadores, claro que hoje deve ter mudado bastante, existiam mais de 15 computadores, cada um deles de um tamanho de uma geladeira, enormes. A sala completamente lotada. E eu colocava umas fitas enormes dentro de um lugar, e ele ficava processando, guardando nota de aluno, guardando histórico dos universitários, pagamento. E o mesmo era feito em Bragança Paulista, o outro campus era feito em Itatiba e na época um campus de São Paulo. E depois de tudo feito, eu abria um cofre pequeno, bem pequeno, talvez do tamanho de um fogão. E eu depositava aquelas fitas lá dentro e fechava. E noite após noite, madrugada após madrugada, esse backup era feito. A sala era completamente refrigerada, muito fria. Eu gostava até, porque os computadores trabalhavam melhor dessa forma. E um dia eu perguntei: por que vocês fazem isso? Por que vocês estão guardando essas informações no cofre se todos os computadores têm essa informação? Então o chefe do setor disse o seguinte: se pegar fogo nessa universidade inteira, a coisa mais importante que a universidade tem está nesse cofre. Aqui diz quem se formou aqui, quem são os engenheiros, quem são os médicos, que notas tiveram. Aqui diz se a pessoa deve ou não deve, se ela pagou o curso ou não. Se nós perdermos isso e alguém amanhã falar: olha, eu me formei nessa universidade, nós não temos como provar. Então era um cofre à prova de chama, e eles diziam: a coisa mais importante da universidade é aqui. E era tão preocupante a informação que eles faziam em 3 campos. Se pegar fogo aqui e o fogo destruísse o cofre, tinha mais um cofre em Itatiba e mais um cofre em São Paulo. Eles entendiam:
Coisas valiosas precisam ser guardadas com máxima proteção. E a vida nos ensina, a Bíblia nos ensina sobre tudo o que se deve guardar, porque tem muitas coisas. E antes de falarmos da prioridade, deixa eu destacar algumas coisas. O verbo guardar, em geral, significa manter algo em segurança, conservar ou proteger. Então a Bíblia diz que existe algo que você tem, algumas coisas, várias delas que você tem que proteger e guardar. Vai falar da prioridade, mas as demais coisas estão aí. Algumas delas são fáceis de entender, olha só. Eu acho que nós não teríamos discordância a respeito disso. Saúde, família, paz, bens, trabalho, igreja, tudo isso você colocaria dentro do seu cofre. E imagino que você faça isso, pegue esses aspectos da sua vida. Se você é alguém que não protege a sua saúde, você é um tolo. Nós recebemos uma saúde, uma dádiva de Deus, e Deus requer de nós o desempenho da boa mordomia, para cuidarmos da nossa saúde. Não adianta você ser rico se você não tem saúde, se você perder a saúde. Não adianta você ter fartura de mantimento onde você não pode se alimentar. Não adianta você ter as melhores coisas do mundo se você não pode desfrutar delas. Então a Bíblia fala, você tem que tomar cuidado com a sua saúde. Isso significa que a saúde deveria, no aspecto bíblico, ser algo que nós lutássemos para proteger. Embora nem sempre isso seja verdade. E nós, muitas vezes achamos assim, olha, nada vai acontecer, e a vida vai passando, e chega uma hora que certamente a fatura vem. Família é algo que deve ser protegido a todo custo nos nossos dias. Mais e mais nós temos ouvido e lido, até em literatura secular, como as famílias estão se desfazendo. O conceito familiar se perdeu. Há pessoas que olham e falam assim, eu não preciso casar para quê? Eu vou casar e daqui 3 meses vai ter um divórcio. Então, o pensamento de construir família, que era antigamente tão sólido, já não é mais. O último bastião, a defesa da família, era dentro das igrejas, mas esse conceito familiar dentro das igrejas já se perdeu. Anos atrás, conversava com uma jovem que não está mais na nossa igreja, e ela disse, eu não quero casar. Eu perguntei, por quê? E ela disse assim, olha, casar para quê? Eu vejo meu pai e minha mãe, eu nunca quero ter isso que eles têm. E talvez você pense, pai e mãe dessa moça, certamente eram incrédulos. Não, ambos eram crentes. E ela falou, eu não quero isso para a minha vida. O conceito familiar está desmoronando. Temos uma familiar que anos atrás veio à nossa casa, enquanto conversávamos, lembro que ela se virou para o Maurício e disse assim para o Maurício, você é solteiro, você quer casar? Ele falou, quero. E ela falou assim, você é muito bobo. Casar é a pior coisa que você pode fazer. O que está acontecendo, irmãos? A família é um bem que tem que ser protegido. Proteja. A Bíblia fala de bens. Os crentes não podem ser irresponsáveis, pessoas que são gastadores, que desbanjam, desperdiçam tudo que Deus dá. Há fases na vida que você recebe mais. E aí no dito popular, usando certamente a história de José do Egito, existe o tempo de vacas magras e vacas gordas. Então você não vai ter todo o tempo vacas magras e não vai ter todo o tempo vacas gordas. Mas é interessante que no sonho do faraó, quando José ouve a história de faraó, o que apareceu primeiro, as vacas magras ou as gordas? Ele falou, eu vi lá as 7 vacas gordas. Então parece que ele está ensinando para nós que muitas vezes é isso que acontece, existe uma fase da vida, e é normal que no começo as oportunidades sejam muito maiores. Se você que tem mais idade for disputar a vaga de trabalho com uma pessoa mais nova, no nosso contexto hoje, parece que a vaga é oferecida primeiro para a pessoa mais nova. E você vê pessoas com mais idade, com mais experiência, mais capacidade sendo alocadas em subempregos. E a pessoa fala, nossa, o que aconteceu? Passou-se o tempo das vacas gordas, na saúde, nas oportunidades. Então proteja a família, proteja os bens, proteja aí a comunhão, ali está embolado, mas não se preocupe, ele vai falar sobre, deixa eu ver se dá para voltar, talvez apareça todos ali, não vai, acho que ele vai sair.
Família, bens, a paz é uma coisa que tem que ser protegida. A paz foge da casa, as famílias estão brigando o tempo inteiro, não conseguem mais se reunir. Revista Veja definiu o que é um lar de sucesso. E foi dito, eu não lembro qual a edição, a Revista Veja disse o seguinte para um pai e para uma mãe: se você conseguir juntar os seus filhos um fim de semana juntos no mesmo lugar, sem que eles briguem, você é um pai e uma mãe de sucesso. O que vocês acham disso? Filhos casados, você chama para passar o fim de semana na sua casa. Se eles conseguirem passar 2 dias sem um querer matar o outro, você teve sucesso, você é um pai e uma mãe extraordinário. Irmãos, as famílias, há filhos que não se falam, que não conversam. As pessoas brigam por tudo hoje, brigam por herança, brigam por questões complexas, sim, e às vezes brigam por questões bobas. Como é triste o que nós estamos vendo, e o diabo está deitando e rolando. Nós estamos vendo pessoas que estão perdendo o trabalho, não protegem seu trabalho, não o colocam no cofre, investindo na carreira, nos estudos. Há pessoas que não mantêm o seu testemunho. O testemunho deveria ser, a reputação de alguém deveria ser protegida a todo custo. O meu foco não é discorrer sobre cada um desses, mas a Bíblia diz: sobre todas as coisas que você tem que guardar, e aqui estão há várias delas. Você pode olhar para a sua vida e ver: eu tenho guardado essas coisas, eu me esforço. Deixa eu me direcionar principalmente aos homens que estão aqui nessa noite. O dever maior de proteger tudo isso que eu estou falando é seu. A sua esposa vai ajudar você, mas é seu dever. Proteger o casamento, os filhos. Pais que estão aqui, vocês precisam, pais, homens, você precisa ser o professor da sua casa, é você que tem que ensinar. Ah, mas eu não sei, então você corre atrás para aprender. Você é o professor, você é o provedor da sua casa. A esposa pode ajudar? Pode, mas essa tarefa foi dada a você. Você é o professor, você é o provedor e você é o protetor. Se um ladrão entra na sua casa, você é o primeiro a se colocar na frente. Se aparece um bicho no quintal, é você que tem que articular, ok? Se seus filhos não são protegidos espiritualmente, não são protegidos, você, pai, homem aqui, tem que dizer para o seu filho: não vá nesse lugar, não ande com essa pessoa, não fale com essa pessoa. Se o pai, homem, perdeu a sua instrumentalidade sobre os seus filhos, muito difícil a mãe conseguir. Quando os professores sobem para dar aula aqui, as crianças têm um comportamento quando a professora é mulher e tem um comportamento quando o professor é homem. Interessante isso. Parece que Deus já deixou gravado ali. Se uma professora estiver dando aula e um homem subir sem falar um ar, ele só entra na sala, senta na cadeira e fica quieto, ele não fala nada quem ele é. A aula é outra. As crianças olham e falam: o que está acontecendo aqui? Ele sabe que tem alguma coisa estranha. Algo está errado. Normalmente, quando isso acontece em todas as famílias, eu lembro que nós, eu e os meus irmãos, quando nós aprontávamos, nós deixávamos minha mãe maluquinha. E minha mãe e a gente aprontava, a gente brincava. Era aprontação sadia, nós não éramos desobedientes no ponto do mundo, não é isso. Mas assim, aquela aprontação, para de brigar, para de barulho, para disso e aqui, sempre tinha uma coisa. E se não tinha o que fazer, a gente inventava coisa, e nem sempre era muito bom, produtivo. A gente queria brincar com paraquedas, fazer paraquedinhas, e alguém deu a ideia brilhante: a gente não tem o que fazer, a gente desmontou a cortina da casa. E pegou aquelas rodinhas, eu não sei se existe ainda, uma ferradurinha assim com 2 rodinhas, e montava e passava fio. E, gente, era essa aprontação. Os meninos escorregavam numa rua, tinha uma rua bem enorme, os meninos pegavam fórmica, essas fórmicas colocavam, passavam vela e descia escorregando pela rua. E a gente não tinha, então a gente decidiu que tinha uma mesa bem legal em casa, que tinha uma fórmica bacana. E estava ali, a gente queria brincar, que mal há nisso? Até que um teve uma ideia brilhante, gente. Meninos, quando se juntam, é complicadíssimo. Um deles arrancou a tampa que ficava no forno de uma mãe e colocou na rua. E deslizou pela rua, gente, saía faísca. Aquilo, a gente falou: nossa, eu estou dizendo na madeira, o negócio está pegando fogo.
Esse tipo de aprontação, esse tipo de coisa vai acontecer. Mas uma das coisas que os meus pais faziam é nos manter longe dos problemas. A gente aprontava, mas meu pai dizia, vocês não vão nesse lugar. Vocês não vão andar com essas pessoas. Quando eu estava no 9º ano, eu queria ir numa festa. Era final do ginásio, do primário ginásio, na época era ginásio, depois colegial. E alguém da minha classe falou, vai ter uma festa em tal lugar à noite, e todos falaram que iam. E eu falei, eu também vou. E minha mãe falou, não, você não vai. Meu pai falou, não, você não vai. Eu falei, eu vou. Ele falou, você não vai. E eu falei, eu vou. Adivinha o que aconteceu? Eu não fui. E eu comecei a chorar. Minha mãe falou, vai chorar na cama, lá é mais quente, deita. Não tem problema se você vai chorar. Não é não, você não vai. Mas todo mundo vai, ó. Você sabe a resposta de pai para isso, né? Qual a resposta? Você não é todo mundo. Eu, quando falava para minhas filhas, eu não falava isso. Elas falavam assim, mas todo mundo vai. Eu falo, mentira. Como você sabe? Você não vai. Não vai já. Isso não é verdade. Fala a verdade. Você não vai todo mundo. Queridos, pais precisam proteger a sua família a todo custo. Dizer não é uma bênção. A psicologia moderna diz que dizer não frustra, faz com que os filhos cresçam fracos. E dizer não é a pior didática possível no ensino. Tem que falar isso para Deus. Quando Deus fez os 10 mandamentos, o que ele fez? Não matarás, não adulterarás. Ele só falou não. Então esse negócio é uma invenção nova. Diga não. Proteja tudo que você tem de valioso num cofre. Essa não é a garantia de que vai dar certo, mas é o seu papel. Colocar cada uma dessas coisas dentro do cofre. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que eu queria que você aprendesse. Acima de tudo que se deve guardar, ou seja, tem muita coisa para ser guardado, mas ele vai falar de uma que é maior do que todas. Segunda verdade no texto, muitas coisas devem ser guardadas. A segunda lição do texto é, guarde o melhor. Guarde melhor o que for mais valioso. E aí o texto vai dizer para nós, sobretudo, ou acima de tudo, eu não sei se tem outra versão, nas versões que eu li, só existiam essas duas possibilidades. Alguém tem outra versão para isso? Sobretudo ou acima de tudo? Acima de todas as coisas, ou seja, existem todas as coisas para ser guardado. Eu mencionei algumas ali. Ele fala acima delas, e acima aí significa o seguinte, sobre o acima significa antes de todas as demais em importância. Guarde sua família, guarde seu casamento. Olha, casamento é importante, família é importante, bens é importante, comunhão, tudo isso. Guarda isso. Mas o autor bíblico fala assim, antes de todas essas coisas, acima delas, a coisa mais importante a ser protegida. E aí ele vai caminhar para dizendo para nós o seguinte, o nosso bem mais valioso é o nosso coração. A nossa cultura, o nosso tempo onde nós estamos, coração na cultura brasileira é o centro das emoções. Se você falar aquela pessoa não tem coração, você está dizendo assim, aquela pessoa é uma pessoa dura, ela não é sensível, e é isso que pensa, coração, centro das emoções. Mas na cultura hebraica não era assim que funcionava. O centro das emoções era o intestino. Mas não é uma boa tradução, né? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu intestino. Não ia ficar muito legal para dizer isso. Talvez a melhor tradução para o centro de emoções no mundo antigo seria o estômago. Tanto é que se você recebe uma notícia muito difícil, tem pessoas que falam que, nossa, perdi a fome. As suas emoções estão relacionadas direto ao seu estômago. Você nunca ouviu alguém falar, nossa, eu estou até com dor de estômago. Você falou isso, me deu uma dor de estômago. Por quê? Porque ninguém fala assim, nossa, me deu dor nas costas. O estômago era o centro das emoções. Pessoas perdem a fome, ou pessoas ganham fome. Já viu pessoas que passam um problema e começam a comer? Eles falam, nossa, mas está comendo. A pessoa fala assim, olha, eu quero esfriar minha cabeça. E começa. A moça termina um relacionamento, pega um pote de sorvete, fecha o quarto, começa a comer alguma coisa. Centro das emoções. Mas o centro da razão na cultura hebraica era o coração. E o coração, para eles, não é esse órgão aqui. É isso aqui. É a cabeça. Então o texto deve ser traduzido da seguinte forma. Acima de todas as coisas que alguém pode guardar nessa vida, guarde os seus pensamentos.
porque são dos seus pensamentos que sairão todas as decisões, as fontes, aquilo que está jorrando para a vida. Você não vai guardar a sua família se você não pensar correto. O seu emprego, os seus bens, pensou errado, todo o resto desmorona. É por isso que a verdadeira batalha, hoje, real, do diabo, é pela sua mente. Ele quer que você pense errado, porque se você pensa errado, não precisa se preocupar. Ele vai para as crianças hoje e diz o seguinte: você é menino? Se você quiser, você pode ser menina. Onde ele está tocando? Ele está desconstruindo algo fundamental. Família bíblica é uma família nuclear: papai, mamãe, filhos. O diabo, nas suas propostas do mundo, diz o seguinte: não, uma família pode ser 2 papai e uma mamãe. Onde ele quer mexer? É aqui. Porque se a batalha for vencida aqui, deixa o seu pai, a sua mãe falar o que você quiser. Eu preciso destruir a mente das crianças. Então os filmes vão trabalhar para isso, os desenhos vão trabalhar para isso, os amiguinhos da escola vão trabalhar para isso, e assim vai. Tudo o que acontece é uma batalha mental. Quem vencer a batalha da mente, domina o resto. Por isso a Bíblia nos ensina a pensar corretamente e fala: acima de todas as coisas, guarde o que você pensa. Olha aí, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, coloca ele num lugar muito protegido. Mas quando nós pensamos nisso, temos que responder então: como é que eu guardo o meu coração, sabendo que o meu coração são os meus pensamentos? Como é que eu guardo isso? Em primeiro lugar, você guarda, para você proteger, a guarda funciona assim: você pode colocar uma escolta, uma segurança. A segurança tem que ser colocada na entrada de algo, e a segurança, ela serve para evitar que coisas erradas entrem na sua mente. Qual é a fonte que alimenta a nossa mente? Os olhos e os ouvidos. Fundamentalmente, essas duas coisas. Cuidado com o que você vê. O que você vê não é inofensivo. O pecado original, se você atentar à forma como é descrita lá, fala assim: e vendo Eva, o texto fala assim: e vendo Eva que a árvore que o fruto era agradável para, ela nem provou, mas os olhos. E antes de ela ver que o fruto era, o texto fala que ela estava conversando com a serpente. Audição. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Se Eva tivesse guardado os seus pensamentos, audição e olhos, a história certamente seria outra. Se Adão tivesse guardado os seus ouvidos e os seus olhos, a história seria outra. Hoje eu continuo igual. Quando você se senta para assistir um filme, alguém está trabalhando na sua mente. Quando você escuta uma música, alguém está trabalhando na sua mente. Ninguém é inofensivo. Se ajudar você a imaginar, olhe para o seu cérebro como uma esponja. Uma esponja. Se você colocar a esponja na tinta, ela absorve tinta. Se você colocar na água, ela vai puxar água. Ela funciona assim. Você não é indefeso. Eu estou só aqui passando tempo. Você não é assim. Deus não fez dessa forma. Você absorve. Se você pegar uma criança que vive num lar em que ninguém fala palavrão, e você manda ela para uma escola em que os amigos da sala falam palavrão, sabe o que acontece quando ela volta? Ela começa a falar, e você fala: nossa, o que aconteceu? Uma esponjinha. Ela teve contato, ela absorveu. É mais difícil absorver a verdade ou absorver a mentira? Você fala 10 vezes a verdade e não entra, mas a mentira, uma vez, absorveu. É isso que o pecado fez com a raça humana. Nós somos assim. Então, se você tem que guardar alguma coisa, coloque portas, coloque nas portas do seu pensamento vigias. Coloque filtros poderosos para dizer: eu não posso ouvir isso, não posso ver isso. Lute. Pais que são aqui mais uma vez, os seus filhos, quando ficam no quarto, quando ficam no computador, quando eles ficam no celular, eles têm acesso a um mundo de iniquidade, um mundo violento de iniquidade. É um clique, eles têm acesso à pornografia, imoralidade, eles têm acesso à violência. Existe uma internet dentro da própria internet, eles chamam de dark web, lugares escuros de criminalidade, e muitos adolescentes estão ali. Então não ache que meu filho está protegido só porque está em casa. Você precisa ver.
Na minha casa, o meu celular, da minha esposa, minhas filhas, todos têm a mesma senha. Eles têm senha por questão de segurança, mas eu posso pegar qualquer celular a todo momento e olhar. Posso ler qualquer conversa. O meu celular fica lá. Eu não preciso falar, meu celular, não pega no meu celular, não mexe no meu celular. É um protegendo o outro. Nada de errado pode estar acontecendo ali. Suponha que eu pegue o celular de uma das minhas filhas e eu entro numa conversa estranha e está lá, mensagem apagada, mensagem apagada, mensagem apagada, mensagem apagada. Eu pergunto, o que aconteceu? Pode ter acontecido um erro. Mas se todas as conversas começam a acontecer assim, o que suspeita-se? Alguma coisa não está certa. E quem é a responsabilidade de policiar? Os pais precisam policiar os seus filhos. Um cônjuge precisa policiar o outro. Você tem acesso ao celular do seu marido? Você tem acesso ao celular da sua esposa? Vocês precisam estar na mesma página. Você, esposa, tem que ser uma guardiã do seu marido. E vice-versa. E se você não tem ninguém, ache alguém que possa te ajudar. Não caminhe sozinho, porque é a receita para você naufragar. Coloque então guardas. Como guardar o coração? Coloque guardas na entrada. Mas a Bíblia fala que o livro de Provérbios foi escrito para os simplórios. Se você voltar as páginas para o capítulo 1, olha o que diz o capítulo 1 de Provérbios. O verso 1 fala, Provérbios do rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, nós temos uma coletânea de provérbios, não foi só Salomão que escreveu, mas a maior parte foi ele. E ele diz assim, para aprender a sabedoria, o ensino, para entender as palavras de inteligência, e para obter o ensino bom do proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Preste atenção no verso 4. Porque o livro de Provérbios foi escrito? Para dar aos simples prudência. Ontem, mencionando com a reunião de jovens, nós estávamos falando sobre essa palavra, o simples. O simplório. Todos nós precisamos entender que o livro de Provérbios apresenta 4 personagens, 4. E se você guardar esses 4, você deve imaginar assim, o primeiro aqui, 1, 2, 3, 4, de cima para baixo. O 1 é o sábio. Você não nasce sábio, você nasce na posição 2. Quando você nasce como simples. O simples é uma folha em branco. Ele é inexperiente. Ele é um caderno aberto, pronto a ser redigido. É assim que nós nascemos. Mas você nasce assim, na posição 2 de simples, mas você não fica assim. Deus quer que você cresça para a posição 1 de sábio, porque se você permanecer como simples, ninguém fica ali. Você desce para a posição 3, que é o tolo. E se você agravar a situação, você desce para a posição 4, que é o escarnecedor. Essa é a história de cada um. Você sentado aqui, você é 1, 2, 3 ou 4. E como eu estou olhando aqui a maior parte aqui, talvez ali com exceção de quem está no colo do Marlon, não tem ninguém simples aqui. Todo mundo está no 1 ou está no 3 e no 4. Quero crer que ninguém aqui esteja no 4. Não sei, aí você avalia a sua vida. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia fala que os simplórios, a palavra usada para simplório é a mesma correlata a alguém de porta aberta. Alguém que tem a porta da casa sempre aberta. Samara viajou para o Amazonas. E hoje pela manhã ela compartilhou um pouquinho e foi interessante. Ela falou que as casas, olhando as fotos lá, várias das casas não tem porta. Fica aberta. Ela até contou uma história engraçada, porque o rapaz tinha 20 galinhas andando no quintal. E a galinha veio até a porta. As galinhas eram ensinadas, a galinha olhava e não entrava na casa. E eu perguntei, e as onças? Não, a onça também é ensinada. Ela vem até a porta e ela não entra na casa. E cobra? Também. Gente, tudo domesticado. Só come do lado de fora. Sabe por que tem porta aberta? Eles dormem em redes. Uau, como a gente não pensou nisso? Eles estão elevados. Mas a Samara estava numa casa e uma enorme aranha, a aranha Golias da Amazônia, o maior aracnídeo do mundo, é na Amazônia. Caiu aqui e animou o culto, que estava ali a reunião, ficou bem animado, todo mundo correndo atrás daquela enorme aranha. Se você não colocar portas, se você for alguém de porta aberta, todo tipo de coisa ruim vai entrar. Mas você é responsável por isso. Sabe o que o mundo diz hoje? Que o crente bom é um crente de mente aberta. Sabe o que significa ser alguém de mente aberta?
Você é uma pessoa, você é muito assim. Nunca falaram para você? Você é muito assim, ó. Você devia ser mais aberto. Olha o capítulo 4, onde você está lendo, como está relacionado a porta fechada e porta aberta. No versículo 23, que é o versículo que nós estamos falando, ele fala sobre isso. Mas olha o versículo 25. Olha se ele manda você ser assim ou você ser assim. Verso 25. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ele fala que o crente, que o sábio, deveria olhar assim. É assim, diretamente, à frente. Se você é alguém que fica olhando para o lado, se você tem uma visão muito aberta, periférica, você fica dando atenção a tudo, você não avança na vida. Olhe à frente e vá. Coloque os olhos no autor e consumador da fé e caminhe. O resto tem que ficar para trás. Você não vai mudar as pessoas, mas você tem que cuidar de si mesmo. Então, quando você pensa no simplório, Deus não quer, eu já li o versículo, Deus não quer que você seja alguém de mente aberta. O crente tem que ser alguém radical, mente fechada. Mas você tem que colocar guardas também na saída. Sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu pensamento. Coloque guardas na entrada, protegendo os olhos e o ouvido. E coloque guardas na saída da mente. Se você quiser entender o que é saída de mente, é pensamentos, palavras e ações. Tem pensamento que você jamais deveria deixar sair da sua mente. Enquanto você está pensando, você fala, não deixa sair dali. Se sair dali, a tragédia está feita. Tem pessoas que falam assim, eu tive uma ideia. Você fala, não, guarda, segura essa ideia, não sai. É uma destruição. Irmãos, nós estragamos a vida, não só com o que entra, mas o que sai. A ponto do próprio Jesus dizer o seguinte, em Marcos 7, 21. Ele diz assim, porque o que entra no homem não o contamina. Mas é o que sai do homem que o contamina. Porque do coração, olha o que ele fala, coração. Vem os maus desígnios, os adultérios, os homicídios. Davi, quando ele cometeu o pecado do adultério com Batseba e mandou matar Urias, antes ele cometeu o pecado em si do adultério, o primeiro pecado foi estar na varanda da sua casa, olhando, cobiçando. Então ele deveria colocar freios no seu pensamento. E os olhos viram algo que ele não devia fazer. E depois, quando os pensamentos começaram a maquinar, vou tomar essa mulher para mim, ele deveria conter aquele pensamento e falar, não. O apóstolo Paulo diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E falar, Senhor, me ajuda. O salmista, mais à frente, diz o seguinte, no livro de Salmos, o salmista diz o seguinte, sonda-me, ó Deus, Davi fala, pois vês o meu coração, prova-me, ó Pai, te peço em oração. Nós temos que de vez em quando falar para o Senhor, sonda os meus pensamentos, estou pensando tanta coisa errada. O meu cônjuge não sabe o que eu penso, a minha família não sabe o que eu penso, os irmãos da igreja não sabem o que eu penso, eu luto. Existem lugares escuros da minha alma, Senhor, sonda-me, joga a luz ali, afugenta essas trevas, porque a minha mente é uma máquina, onde Satanás tem jogado coisas, e eu preciso da sua ajuda. Guardas na entrada, guardas na saída. A Bíblia fala que nós machucamos pessoas pelo que nós falamos. Nós pensamos, o pensamento saiu da sua mente. Como é que ele sai? Ele sai na fala. Você fala algo e destrói vidas. O pensamento vem e as suas mãos e pés vão entrar em ação. Irmãos, querem ter, depois da salvação, a coisa mais importante a ser feita é guarda o seu pensamento. O que entra e o que sai. Porque se você não fizer isso, o resto, bens, família, comunhão, tudo que eu falei lá, você não consegue segurar. A batalha é na mente. Deixa eu mostrar para vocês algo. A mente é a influência controladora do agir. Ela vai fazer com que você venha agir. Algumas aplicações para nós, já que o texto eu falei que é bem simples de entender, olha algumas aplicações que nós podemos tirar do texto dessa noite. Queridos, todos nós sentados aqui, verifique os seus pensamentos, verifique se seus pensamentos levam você a nutrir rancores contra pessoas e contra a igreja. Um problema muito comum nas igrejas, as pessoas param de vir à igreja, aí você vai atrás e perguntar por que aquela pessoa falou isso, falou aquilo, às vezes nem era verdade. Olha, eu vi uma pessoa olhando torto para mim, mas
pessoa começa a maquinar coisas e ela chega a conclusões terríveis, fala, eu não vou mais lá. Há pessoas que deixam a igreja de Cristo, não estou falando da nossa, estou falando, saem da igreja verdadeira e vão para o mundo, porque nutriram no coração um rancor muito grande contra alguém, ou contra a organização, instituição de modo geral. Cuidado com seus pensamentos, porque uma das formas do diabo destruir vidas é fazer você pensar assim, essa igreja não serve, esse povo não serve. E quando vocês sabem que nós somos pecadores, vou contar uma novidade para vocês, não se choquem. Vocês sabem que nós somos pecadores, né? Não pense em você, mas você sabe que está cheio de pecadores aqui, não é? Você sabe? A Kelly acabou de mencionar não transferir, né, Kelly? Você, cedo ou tarde, e eu acredito mais cedo do que você pensa, vai ver seus irmãos pecarem. Talvez você veja alguém na rua fazendo alguma coisa. Talvez você veja dentro ou descubra alguma coisa de alguém. E sabe o que o diabo vai sussurrar no seu coração? Ah, tá vendo? Olha essa igreja aí. E o seu coração começa a maquinar coisas e fala, é verdade, eu vou embora. Essa igreja não é boa, eu vou achar uma igreja perfeita. E na busca pela igreja perfeita, você fica lá no mundo, na lama. Nós somos imperfeitos. Um grande pastor amigo meu disse que a igreja é como a arca de Noé. Ele falou, dentro cheira mal. Você pode imaginar um ano, os animais lá dentro? Uma janelinha lá em cima, todos os animais lá dentro. E ele falou, é verdade, a igreja muitas vezes é como a arca de Noé. Dentro nem sempre cheira bem, mas fora tem morte. Então de vez em quando, você fala, vou fazer o possível para melhorar isso aqui. Mas é isso que nós temos hoje, uma igreja formada por pecadores. Não é para viver na sujeira, mas é para entender que não existe igreja sem pecado, sem problemas. Cuidado com seus pensamentos. Isso é um perigo, coloque guardas aí. Outro perigo muito comum nas igrejas é esse daqui, ó. Verifique se os seus pensamentos te mostram sempre como vítima em tudo. Como é difícil. Está cheio de pessoa que toda vez que você escuta a história, a pessoa é vítima. Sempre a pessoa, esse rapaz, essa moça, esse homem, essa criança, ela passa por isso, ó. Eu sou o perseguido. A culpa é dele, como a Kelly mencionou hoje. A culpa não é minha. São os meus pais. Às vezes eu falo com jovens, falo, pastor, minha vida seria bem melhor, mas são os meus pais. Eles me perseguem. Já ouviu essa expressão, ninguém me entende? Ninguém me entende. Não sou eu. Eu sou a si mesmo. Em outras palavras, você tem que me aceitar como eu sou. Eu sou assim, eu vim, a igreja me aceita do jeito que eu sou. Por que vocês querem que eu mude? Outras pessoas vão dizer, mas sempre sou eu? Já ouviu essa expressão? Mas é só eu, não tem outra pessoa, sempre sou eu o culpado. Sabe o que o seu pensamento está fazendo? Está dizendo para você, você é perseguido. Você seria uma pessoa bem melhor se as pessoas não pegassem tanto no seu pé. O professor reclama de você, manda lembrete para os pais, chama na escola, você é o perseguido. Meu sobrinho estava em São Paulo e os pais receberam um chamado da escola dizendo, venha aqui na escola que nós precisamos falar sobre o comportamento dele. Meu cunhado falou, nossa, vou ter que perder um dia de trabalho, é médico, e vou me organizar para ir na escola para saber o que está acontecendo. Perguntou para ele, você fez alguma coisa? Ele falou, não, pai, eu. É de mim, é de você. Eu não. Não fiz nada. Então vamos lá, né? No dia os pais vão na escola, e quando eles estão entrando pela escola, eles vão passando pelo corredor para ir para a diretoria, eles passam na janela de sala de aula do filho. Quando eles olham, há um círculo na sala, todo mundo, vai, 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 gritando assim. O filho dele dando um mata-leão no outro, assim. Os dois parados na janela, olhando. E ele apertando o máximo possível. E aí falou, meu Deus, eles olharam, foram falar com o diretor. Aí depois o filho falou, não, mas eu não estava dando mata-leão. Aí que eles perguntaram assim, eu duvido que você faça isso. E aí começou. Queridos, há muitos pais que quando são chamados na escola, os professores ficam com medo de falar que o seu anjinho da guarda, a sua preciosidade, cometeu algum erro. Esses dias de férias, nós saímos para alguns lugares onde tinha crianças. E eu me senti dentro daquele desenho, como treinar o seu dragão. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo.
Uma criança se contorceu, eu nem sabia que dava para se dobrar daquele jeito, a criança se contorceu no colo da mãe de um jeito. Eu já comecei a orar, falei, que é isso aí? Ela se enrolou na mãe. Sabe o que ela queria? Houve uma gritaria, até que a babá foi no lugar e pegou uma chupeta. Ela queria a chupeta. Eu sentado perto de outra criança, a criança começou a gritar, porque ela queria tela. Ela falava, eu quero tela. Ela falou isso, eu quero tela. E a mãe falou, não, você já brincou muito com tela? Eu quero tela. E começou. E eu falo, o que está acontecendo? Você imagina um professor chamar um pai e falar, ó, seu filho e sua filha estão fazendo isso. Cuidado. Meu filho é vítima, é perseguido em tudo. É aqui, ó. O pensamento faz você pensar de você o que você não é. Outra coisa comum. Verifique se seus pensamentos não nutrem rancores contra a igreja e pessoas. Verifique se o seu pensamento não faz você pensar que você é vítima em tudo. Verifique se seus pensamentos não criam desculpas para os pecados praticados. Foi só um deslize. A carne é fraca. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Foi só uma vez. E um bem comum, nesse caso que eu falei das crianças, é só uma fase. Não existe isso. Essas desculpas, sabe de onde elas surgem? Do coração. O coração justifica posturas. Os seus filhos adolescentes dão problema, os jovens dão problema, o pessoal fala, é uma fase, vai passar. Não tem a ver com fase, tem a ver com postura do coração. Você não pode dizer para as pessoas, eu estou pecando porque a carne é fraca. É claro que a carne é fraca, mas ela não é desculpa. Essas frases são frases que nós levantamos no nosso próprio pensamento, para dizer para você, fica tranquilo. Na média você está bem. Uma vez eu falei para uma pessoa sobre uma postura errada e a pessoa disse, você acha que na sua igreja as pessoas não fazem isso? O que a pessoa quis dizer com isso? Você acha que ninguém na sua igreja faz isso? Sabe o que ela estava dizendo? Tem alguém que faz? Eu falei, sim, deve ter. Então, cuida primeiro da sua casa para depois você falar da minha. Uau! Sabe o que a pessoa está dizendo? Olha, eu tenho desculpa aqui. Cuida daí. Você é assim? Porque se você pensa assim, você está com o pensamento completamente comprometido. Olha outra desculpa. Passe os seus pensamentos pelo filtro da palavra de Deus. Quer saber se você está pensando correto? Pega o que você pensa e coloca num filtro. A Bíblia tem filtros? Tem. Um dos filtros, um texto especificamente, é o texto de Filipenses 4:8. Se você aplicar o que você está pensando sobre si ou sobre as demais coisas, nesse filtro, você vai ficar surpreso. Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que você pensa é verdade? Porque às vezes você está pensando coisa que é mentira. Quantas pessoas estão sucumbindo porque pensam errado, elas acreditam em algo e aquilo é mentira. Tudo que é respeitável, os seus pensamentos são permeados por coisas que são respeitáveis. É louvável o que você está pensando? Se você ficaria à vontade de pensar isso em voz alta, ou se alguém fosse expor seu pensamento, você vai descobrir se o seu pensamento é respeitável ou não. Tudo que é justo, o seu pensamento é marcado por pensamentos que que buscam justiça. Tudo que é puro, o seu pensamento é marcado por pureza. Amável, de boa fama, tem alguma virtude, se existe algum louvor, olha o que ele fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filtros do pensamento. Alguém pensa alguma coisa e fala, não, isso não é verdade. Um filho começa a pensar, meu pai não me ama, isso não é verdade. A pessoa olha e fala assim, o meu chefe e não sei quem e tal coisa. Passa, é verdade, é verdadeiro isso? Porque às vezes nós ficamos lutando com inimigos imaginários. E sofremos porque nós vivemos com os filtros equivocados. Mais um requisito aqui, estamos terminando. Cuidado com pensamentos que silenciam a voz de Deus na consciência. Perigo tremendo. Deus fala, isso que você faz é errado. A pessoa pensa, depois eu penso nisso. Uma das coisas que mais faz com que as pessoas adiem, por exemplo, a decisão pela salvação em Cristo, alguém conta, você é pecador, você é condenado ao inferno, arrependa-se. E a pessoa fala, depois eu penso nisso. Não, olha, me dá um tempo para pensar.
E muitas vezes esse tempo é só para silenciar a voz. Todo mundo faz isso. É um jeito de silenciar a voz de Deus. Uma das coisas que eu vejo aqui, essa frase aqui, normalmente é uma frase que eu escuto no meio dos jovens. Não vejo a hora de sair de casa. Por quê? Por que alguém diria isso? Porque filhos na nossa sociedade, dentro e fora da igreja, falam, não vejo a hora de sair de casa. O que eles querem parar de ouvir? O pai vira e fala assim, arruma o banheiro, não deixa a cama desse jeito. Ai, não vejo a hora de ter minha casa. Sabe o que ele está falando? Eu não vejo a hora de parar de ouvir essas coisas. Eu quero silenciar, eu não quero mudar. Eu só não quero mais ouvir. O que é que você tem feito que silencia a voz de Deus na sua consciência? Ele fala assim, muda a postura com seu marido, muda a postura no seu comportamento na igreja, muda a postura no seu trabalho. Ah, não. Depois eu penso nisso, agora está muito corrido, ó. A igreja não serve, é uma outra forma. Tem pessoas que saem da igreja e falam, essa igreja não serve para mim. E não serve por quê? Porque talvez as igrejas verdadeiras acusem, mostrem coisas que a pessoa fala, não quero mais ouvir sobre isso. E elas vão embora. Ó, outra coisa, Deus está falando, o que você faz é errado, mas a pessoa fala, isso me faz feliz. Se me faz feliz, então está tudo certo. Eu me sinto tão bem com o que eu estou fazendo. Sabe o que a pessoa faz? Ela vai silenciando a voz de Deus, ela vai abaixando o volume, ela vai cicatrizando a consciência. Chega uma hora que Deus fala, mas ela não ouve mais. E aí, não tem portas nem na entrada, não tem guardas nem na entrada e nem na saída. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deixa eu mostrar para vocês, quanto ao coração, basicamente você tem que ficar atento com essas 3 áreas. Cuidado com o que entra, cuidado com o que fica e cuidado com o que sai. Se você guardar isso, você está bem. E se ajudar melhor, pense na sua mente, no seu cérebro, como um grande reservatório. Certa vez ouvi da história de uma grande cidade que tinha um reservatório de água que abastecia toda a cidade, mantendo a cidade insegura. As flores floresciam, a grama era verde, a cidade vivia com bons frutos e todos estavam bem. Mas um dia, o vigia desse enorme reservatório de água dormiu. Enquanto ele dormia, um dos inimigos foi até lá e envenenou a água da cidade, sem que ele percebesse. Sem que ele soubesse o que estava acontecendo, as pessoas começaram a adoecer, as crianças começaram a passar mal, a vegetação começou a morrer, os frutos não cresciam mais. E tudo isso aconteceu porque a fonte que alimentava aquela cidade inteira foi contaminada. Não precisou colocar fogo na cidade, não precisou levantar armas, precisou apenas que o reservatório fosse contaminado. De modo, queridos, que não é o comportamento de alguém que precisa ser consertado, é preciso consertar o reservatório. Às vezes você olha a postura de alguém e fala assim, você tem que mudar seu comportamento. Não é por aí que começa, é lá dentro. Para de falar palavrão, para de brigar, para de agir dessa maneira. Isso é comportamento. Não adianta lidar no comportamento se a fonte que alimenta aquilo continua vindo suja. Não tem como. Tudo que flui para a vida, decisões, palavras e relacionamentos, estará contaminado também. Eu quero terminar listando 3 fatos na história que aconteceram. 1854, na cidade de Londres. Pessoas começaram a adoecer sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo. E as pessoas começaram a adoecer e morrer. 1854. Até que um médico então descobriu que um cano, um dos lugares por onde passava o esgoto da cidade, havia trincado e contaminou o reservatório de água da cidade. E centenas de pessoas na cidade de Londres morreram porque um único cano, uma única trinca num cano, contaminou o reservatório. Em 1993, na cidade de Milwaukee, Estados Unidos, 400.000 pessoas adoeceram. Sabe o que é isso? É 2 vezes a cidade de Bragança Paulista. 400.000 pessoas adoeceram porque o sistema de tratamento, a espécie de Sabesp da cidade, houve uma falha no tratamento. E surtiu um surto muito grande, uma doença que alastrou e começou a matar pessoas e ninguém sabia o que era. Toda a cidade adoeceu, porque um único reservatório que abastecia toda a cidade foi contaminado.
Em Michigan, em 2014, a cidade decidiu fazer a troca. Eles tinham um reservatório para a cidade que abastecia água. Eles decidiram trocar o reservatório desse lugar por um outro novo. E quando eles migraram a água desse para esse, o novo reservatório, apesar de ser bonito, havia uma contaminação por chumbo. E contaminou a água. E milhares de pessoas morreram. Queridos, quando a fonte é contaminada, a cidade cai. Consegue entender isso? Se a fonte for contaminada, você vai cair. Pode ler a Bíblia, pode vir à igreja, pode continuar fazendo a sua prática. Você vai adoecer e vai cair. Sobre tudo, sobre todas as coisas que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque daqui sairão todas as fontes, todas as decisões para a sua vida. Vamos orar. Quero dar para você alguns instantes para que você fale com Deus. Como estão as fontes da vida na sua pessoa? Como estão os sentinelas, os guardas? Agora ninguém sabe o que você tem lutado. Talvez hoje Deus trouxe você aqui para dizer para você: a fonte da sua vida está suja. Os seus pensamentos estão contaminados com mágoa. Você nutre rancor contra pessoas no coração. E você vai definhando, vai pouco a pouco morrendo, porque está envenenado a fonte de água. Talvez Deus trouxe você aqui para dizer para você fugir das desculpas, assumir as consequências, a responsabilidade. Nem sempre vamos para a igreja para ouvir só o que nós gostamos. Na verdade, a igreja é o lugar onde nós vamos para ouvir o que Deus quer e o que nós precisamos. E nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer: todos nós precisamos colocar vigias na fonte da vida. Ser salvo é muito bom, é uma graça, é uma dádiva. Mas depois da salvação, nós precisamos cuidar dessa fonte. Pais que estão aqui, orem, pedindo capacitação a Deus para que vocês possam proteger os seus lares. Peça que Deus redobre a sua atenção, o seu cuidado, o seu zelo. Não importa se filhos ficam bravos ou não. O que se requer de vocês é que vocês sejam fiéis a Deus. Lutem pelo casamento, pelos bens, pela saúde, mas não negligencie o coração. Não deixe que uma única trinca contamine a fonte que mantém a sua vida. Ó Deus de graça, olha para nós somos mortais. E quantas vezes as fontes do nosso coração estão contaminadas pelo que nós vemos. Passamos a semana assistindo, ouvindo, tendo contato com coisas terríveis. E nós precisamos de uma higienização do coração. E é só o céu que pode fazer isso. Usa a sua palavra, usa o seu Espírito. Nos desafia, Senhor, a lavar a nossa consciência diante do Senhor, pedindo perdão. E não importa quão imundo, quão sujo esteja lá dentro, o Senhor pode nos tornar limpos. E que dia a dia nós lutemos para manter a pureza, a conduta que te agrada. Aqueles que estão aqui hoje com pecados escondidos, com posturas tortas, e acham que isso é inofensivo, talvez já estejam mortos por dentro, adoecidos, não sabem mais o que é orar, ler a Bíblia, não têm desejo de estar com seu povo. Ó Senhor, trabalha. E se há alguém aqui que não te conhece como Senhor e Salvador, cuja fonte da vida está morta, que o Senhor possa tocar do alto céu, derramando nessa fonte escura, suja, o sangue redentor, o sangue que purifica de todo mal, o sangue que salva, que purifica, que transforma. Que nós sejamos, Senhor, um povo de fonte de água limpa. Vamos celebrar a sua ceia e queremos nos examinar, Senhor.
que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos leve a uma consciência sensível, para que tudo que fizermos aqui, sentados à sua mesa, seja honrado e marcado por santidade. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto